Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula Semaninha Legumes, a aula dos pimentões. Hoje nós vamos trabalhar pimentão vermelho, pimentão aberto, né, vermelho também, e pimentão amarelo. Eu ia fazer só vermelho, porém eu falei, vai ficar bem assim, muito simples, vamos fazer mais um amarelinho. Falta o pimentão verde. E tem um que ele é assim, ele não é bem amarelo, ele é mais quase que um alaranjadinho. Então, vai faltar essas duas cores, tá? Mas aí, numa próxima oportunidade, a gente trabalha. Como eu fiz a aula do chuchu que é verde, a gente vai fazer mais uma aula de um outro legume que é verde. Então, eu optei por não colocar aqui, pra gente poder ir variando, não ficar tudo verde, né? Assim, muita coisa igual, tá? Sim, claro que não, a gente pode fazer várias combinações de verde, mas ia ficar tudo muito verde. Então, eu decidi não colocar o pimentão verde aqui e fica para uma próxima vez eu venho aqui dou uma aula pintando só pimentão verde, tá bom? E é isso, vamos lá então. Vamos começar por este aqui, mas antes da gente começar a pintar, deixa já o seu joinha aí se você já me acompanha, já conhece meu trabalho. Se você não me acompanha e quiser primeiro assistir a aula e depois deixar o seu joinha, tudo bem também, tá? Mas fica aí o convite para você se inscrever também aqui no canal, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, tá? Eu dou conteúdo para você gratuito aqui, você me ajuda compartilhando, curtindo, se inscrevendo, tá? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, tá? @selma.moreira34, para você ir lá me seguir lá também, lá todo dia praticamente eu tô postando, seja no feed, seja nos stories, alguma coisa, sempre tem uma dica, algo bem legal. E o risco desses projetos aqui vão ficar disponíveis lá também, tá? Você pode ir lá que você vai achar o risco lá, tá bom? Então, vamos começar. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é iniciante na pintura em tecido ou você já pinta? Deixa aqui nos comentários, deixa de onde você está assistindo essa aula, o estado, a cidade, tá bom? Coloca aí se você é iniciante ou não, só para eu ter assim, uma ideia, né, de quem é que está assistindo a minha aula, tá? É bem legal a gente conhecer o público da gente, né? E esse projeto, ele é pensado principalmente nos iniciantes, tá? Vai ser bem passo a passo, bem detalhadinho. E essa aula aqui, ó, ela é gravada. Vocês vão ver que vai ter uns cortes, vai ter partes que eu vou deixar vocês fazerem, eu não vou mostrar para vocês, né, começarem a se desafiar e se soltar, tá bom? Mas eu vou estar conversando aqui com você, mesma coisa se você tivesse comigo ao vivo aqui, tá? Eu faço assim, porque eu gosto. Então, quando eu tô dando curso, né, as minhas alunas sabem, eu converso como se elas estivessem, né, as aulas são gravadas também, eu converso como elas estivessem ali, né, e algumas dizem depois que até quando estão assistindo, elas interagem também respondendo. Que legal, é isso, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar nesse do meio, que vai ser o grandão aqui, o inteirão, com o vermelho vivo. Ó, tem uma aula aqui que foi a primeira que a gente fez, que foi do tomate, que a gente trabalhou com o amarelo por baixo do vermelho, tá? Aí surgiu uma dúvida de uma seguidora. Mas por que tem que usar o amarelo por baixo? Aí eu respondo assim, ó, não é uma regra. A gente pode usar o amarelo, a gente pode usar o rosa, depende da foto de referência, né, de como a gente enxerga as cores ali. Ou pode usar só o vermelho também sem problema nenhum, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês. Então, eu vou fazer diferente pra mostrar pra vocês que dá pra fazer também sem o amarelo por baixo, tá bom? Pra gente aprender aí das duas formas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho do diluente, que é um produtinho que a gente vai diluindo a tinta pra ela ficar mais molinha e pra espalhar mais fácil também. E o vermelho vivo, vamos começar. Se a tinta tiver bem molinha e você não tem o diluente, não quiser usar, não precisa, tá? Pincel, gente, qualquer pincel, ó. Esse aqui é um pincel de cerda dura, cerda natural, aqueles de cabo amarelo, esses são os mais fáceis de achar em livraria, né, papelaria, em armarinhos, tá? Em produtos, casas de produtos artesanais. Então, esse aqui deve ser o número 6 ou 8.
Não coloca força, vai de levezinho mesmo. E a gente vai colocar. Vamos fazer uma base em tudo. Primeiro, para depois a gente começar a sombrear, tá? Então, ó, vai assim, ó. É mais fácil vocês espalhar com o movimento circular do que fazer isso aqui, ó. Num hand, ó. Tá? Então, vai fazendo assim que facilita, tá? Ó, pega... Ó, como que eu pego a tinta no pincel? Pega embaixo mesmo. Nesse caso aqui, você pode pegar embaixo, ó. Vai pegando de pouquinho e vai preenchendo, tá? Pode preencher ele todinho. Ó, contorna o outro aqui da frente. Pode preencher ele todinho primeiro e depois a gente vem trabalhando as outras cores para ir dando o volume. Eu não recomendo vocês colocar força demais, porque aí a tinta entra aqui nessas traminhas e essas traminhas, elas começam a aparecer, fica esbranquiçado, tá? Então, vai de levezinho, ó, que isso não acontece daí, tá? Então, ó, agora vocês já viram como é, eu já vou fazer um corte na aula, tá? Eu vou preencher todinho com esse vermelho e volto aqui com vocês pra gente colocar a segunda cor. Feito isso, não precisa lavar o pincel, porque a gente vai trabalhar tom de vermelho de novo e tom mais escuro, então não precisa lavar. Agora, a gente vai começar a sombrear com o vermelho tomate. Vocês estão vendo que eu não fiz contorno, tá? Porque agora eu não preciso me preocupar ainda com isso. Depois eu pego um pincel mais pequeno e venho fazendo contorno, tá? Então, ó, aqui desse lado vai ter mais sombra, tá? Já comecei, então, a trabalhar com o vermelho tomate, para dar já um pouquinho de volume, tá? Então, o pimentão, ele tem aquelas voltinhas, né? Ele é lisinho, a casca dele bem lisinha, porém tem umas voltinhas. E a gente vai dar esse volume trabalhando aqui, ó, primeiro com o vermelho tomate. Ó, movimento circular, onde dá pra fazer, né? Aqui embaixo. Sempre tenha uma bandejinha ou um pratinho, uma tampinha de plástico, ou qualquer coisa assim para vocês ir limpando o pincel conforme a gente pega às vezes muita tinta no pincel, né? Aí tenha esses qualquer coisa, assim, meu caso aqui é uma bandejinha de isopor, ó, que aí eu descarto ela depois, mas pode ser de plástico, né? Pode ser um pratinho de vidro. Às vezes a gente pega muita tinta de uma vez só e você dá uma limpadinha lá antes de vir colocar aqui, tá? Essa dica é bem importante. Ó, aqui ficou um pouco mais clarinho e aqui tô colocando também o vermelho tomate. Então, ele vai ter um pouco mais de luz desse lado, tá? Ele vai ficar um pouco mais clarinho aqui do lado direito. Agora, vamos colocar aqui atrás também um pouquinho. Ó, aqui eu já tô deixando já marcadinho a voltinha da frente, ó, escurecendo atrás dela. Aqui também. Isto. Um pouquinho aqui embaixo. Como eu disse, ainda não me preocupei ainda em fazer o contorno certinho, tá? Vamos devagar. Agora, vamos mais uma cor, que é o púrpura. Agora, vai escurecer um pouco mais. A partir dessa cor, a gente já precisa tomar um pouco mais de cuidado,
para não exagerar na dose, porque senão acaba ficando muito escuro, tá? Então, colocar no lugar certo, tá? Para fazer a sombra mesmo. Ó, aqui por trás do outro. Vou colocar um pouquinho aqui. Hoje aqui tá muito quente. Como que tá aí no estado, na cidade de vocês, no momento que vocês estão assistindo essa aula? Aqui tá um calor, gente, vocês não fazem ideia. E aí, a gente tem um grande desafio na pintura em tecido, que é a tinta, ela seca muito rápido. E aí, a gente tem que tomar cuidado pra não manchar, né? Na hora de misturar uma cor na outra. Mais um pouquinho aqui. Ainda mais tons assim, ó. Vermelho é uma cor bem encorpada. Tem uns tons que são menos encorpados, são mais finos, né? E já o vermelho, ele é bem cheguei, né? Bem encorpadão. Aí, a tinta é mais grossa. Então, se tá seco, já sem umidade no ar, né? E a gente vai fazer a misturinha e ter um pouco mais de dificuldade. Vamos colocar... mais um pouquinho aqui também, nesse meio. Depois disso, a gente vem com a última cor mais escura que nós vamos trabalhar aqui, que é o vinho, tá? E mais cuidado ainda, né? Eu falei do púrpura, agora tem mais cuidado ainda, porque o vinho, ele vai deixar passado de maduro, passado do ponto, se a gente exagerar, tá? Ó, venho aqui, quase nos mesmos lugares que a gente usou aqui o púrpura. Só que o vinho, ele é uma cor fina, ele é escuro, porém ele não é encorpado. E às vezes, como a gente trabalha uma cor sobre a outra, muitas vezes quando seca a gente volta e dá uns retoques, tá? Aí ele vai pegar na segunda vez, quando a tinta aqui já estiver seca, ele vai pegar melhor. Então, como a gente tem já um pouco de experiência, a gente vai conhecendo as tintas. E não se trata de ela tá muito precisando, né, dar uma diluída ou não. Ela é assim. Claro que se tiver muito grossa, a gente coloca diluente, né, ou aquarela silk ou água mesmo, tá? Então, vocês que são iniciantes vão perguntar, mas o que a gente faz quando a tinta fica muito grossa? Dilui com água. A tinta de tecido é a base d'água. Então, assim, não tem aquarela silk? Dilui com água. Eu faço isso desde que eu comecei, há mais de 20 anos, desde que eu comecei a dar curso de pintura. Nunca tive problema nenhum com isso. Tô falando porque tem pessoas que falam que não pode. Pode sim. Pode sim, que eu tô falando que pode. Então, pode. Tá? Porque eu sempre fiz isso. Senão eu não falava. Tá bom? Então, ó, é isso. Agora eu vou voltar aqui com o vermelho tomate e um pincel chatinho, ó. Tem várias marcas, esse aqui é da Castelo, mas tem da Condor, série 421. Esse aqui é da Castelo C522, ó, ele tem a cerda mais macia. E isso vai facilitar pra gente poder contornar, ó, com o vermelho tomate. Pra fazer o acabamento aqui em volta do nosso pimentão vermelho, tá? Não precisa ser esse aqui, gente. Esse aqui acho que é o número 6. Pode ser outro, pode ser de outro jeito. O que vocês tiverem aí. Tá? E aí a gente vem contornando, dando o acabamentozinho, ó. Só com um pouquinho de tinta. Tá? Vou fazer isso aqui também em volta de todo ele. Aqui eu vou usar o vermelho vivo, tá? Porque essa parte que tá mais clara, ó. Eu deixei uma brechona aqui. Daí a gente passa aqui o vermelho vivo, tá? E aí eu volto com vocês já pra gente trabalhar. A gente vai trabalhar primeiro no cabinho. Tanto
faz também. Ou na luz aqui, vamos ver. Tá, eu decidi, vamos fazer já a luz aqui. Como aqui tá muito quente e vai secar muito rápido, e eu quero fazer um efeito de luz mais fosca aqui, então eu já vou fazer e depois, na parte que ela precisa ficar mais branquinha, eu deixo pra depois, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho de branco. O que que eu faço, ó? Eu dou uma limpadinha desse branco aqui, ó, pra tirar o excesso na minha bandejinha, porque o branco, ele pega muito, né? Ele é muito, assim, encorpado. E se eu venho com muita carga, vai ficar aquela coisa esbranquiçada artificial, tá? Eu não quero. Quero dar um efeito mais fosco, tá? Ó. Então, eu venho de leve aqui. Se a tinta já tiver seca aí de baixo, né, os tons de vermelho, aí você toma mais cuidado ainda, tá? E quanto ela tá, a tinta de baixo ainda tá úmida, o branco ele vai misturando, ó, e vai ficando um tomzinho bem discreto. Apesar que aqui, olha, tá quase seco já. Nossa senhora, quente demais. E essa hora aqui, ó, agora é 12h53, aqui nesse horário que eu tô pintando aqui. Pensa, o sol está lá em cima, no meio do céu. Calorzão. E seco, né? Sem umidade no ar. Que às vezes chove e fica calor. Aí tem umidade. Aí a umidade não deixa que seque muito rápido. É diferente. Agora, quando tem umidade no ar e tá secão mesmo. Uma dica para você que é iniciante: procure pintar num lugar que não bata vento, tá? Que aí vocês vão ver que seca mais rápido ainda. Vou dar uma dica também que eu não faço, né? Faço que eu digo, mas não faço que eu faço. Que é assim, ó, se você estiver num lugar muito quente, aí eu sempre pinto com a tampinha assim, ó. Vou pegando a tinta direto da tampinha, né? E aí ela vai ficar mais grossa, muito rápido, ela vai engrossar. Então, para evitar isso, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar e tampar os vidrinhos, enquanto que a tinta tá aqui, ó, na tampinha, com um vidrinho vazio, por exemplo. Tem um vidrinho de tinta vazio? Joga fora o vidrinho e fica com a tampa. Aí, quando vocês tiram a tampa, né, no caso aqui, o vermelho vivo, pra pintar, vocês tampam com aquela tampinha que vocês têm a mais, tá? Que aí o vidrinho, pelo menos lá, protege de não secar a tinta, tá? Eu não faço isso porque eu esqueço de guardar os vidrinhos que eu uso e eu acabo jogando. Também pode ser tampinha de refrigerante, gente. Ah, eu não tenho tinta, eu sou iniciante. Vê se serve a do refri, eu acho que pode ser que serve, sei lá. E daí vocês guardam as tampinhas e aí vocês tampam. Tá bom? Ó, aqui em cima. Deixa eu pegar um pincelzinho mais pequeno agora, que eu vou fazer... aqui atrás, ó. A luz aqui também, ó. Um pouquinho. Na parte mais altinha aqui dos gominhos aqui do nosso pimentão vermelho, ó. Tudo isso ainda é uma primeira mão de luz. Depois a gente vai trabalhar com uma luz mais marcadinha, tá? Aqui. Vamos agora para o cabinho e nós vamos trabalhar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo nesse cabo. Ó, amarelo canário, um pouquinho do diluente. Vou tirar um pelinho aqui de pano. Então, ó, um pouquinho do diluente e o amarelo canário do lado direito. E esse pincelzinho que eu tô usando agora, ele é da Castelo E520. Agora, a gente vai usar o verde pistache. Venho aqui.
do lado esquerdo. E venho puxando pra cima aqui do amarelo, ó, pra ir fazendo a transição de cor, né? Pra ir fazendo um degradê. Um pouquinho aqui na beiradinha também. Pronto. Agora, vamos com o verde grama. E vou escurecer um pouquinho mais aqui do lado esquerdo. Então, vai estar pegando mais sombra também no cabinho, assim como pegou aqui do lado esquerdo no pimentão. Aqui embaixo, ó, eu abro para os lados, preencho também com o verde grama. E aí, a gente vai colocar um pouquinho do sépia, que é esse tom bem diferentão aqui, bem escuro. Também sombreando aqui, ó, do lado esquerdo. Uma sujeirinha só aqui no contorno. Aqui embaixo. Do outro lado. Lavo o meu pincel e vou pegar a cor marfim. Agora eu vou voltar aqui nele, como eu falei, a gente não tinha terminado a luz, né? Então, eu vou fazer em alguns pontos onde eu quero que a luz fique mais branquinha, tá? Então, eu vou vir aqui com um pouquinho mais de carga. Aí, eu limpo o meu pincel num paninho e venho no contorno dessa luz, esfumando pra ficar fosco. Então, tá vendo, ó? Não fica aquela bolinha contornada, fica fosco. Aí, no meio, eu volto de novo com o branco. E aí, eu coloco ele mais marcadinho. Então, vai ficar no meio mais branquinho e nos contornos esse efeito mais fosco, tá? Assim, a gente dá mais naturalidade aqui pra luz, pro reflexo. Ó, vai esfumando em volta. Aqui tem também, ó. É melhor do que você chegar aqui e colocar assim, olha só. Tá vendo, ó? Não. Limpa o pincel e vem, ó, tirando esse contorno. Vai bem de levezinho, ó, que vai ficando mais suave. E aí, vem no meio só, um pouquinho, daí marca um pouquinho mais no meio. Vou colocar uma sujeirinha de branco aqui. Aqui a gente já fez. Vou marcar um pouquinho mais aqui também, ó. Só com a sujeirinha que tá aqui no pincel, como que já pega, né? Aqui um pouquinho mais branquinho. Não tem erro, gente. É só vir colocando. Ah, eu tenho medo de colocar tinta demais. Vem aos pouquinhos. Vai com um pouquinho. Sentiu que ficou muito pouco? Coloca mais um pouquinho. Até você ir pegando a mão, e aí quando você pegar o jeito, você já sabe, você já vem com a quantidade certa no pincel, tá? Tudo é prática, tá bom? Mas no começo é normal a gente não ter essa noção, né? Ainda. Gente, vamos fazer gota agora? Vamos fazer gotinho? Vai ficar bem legal, vai dar um aspecto de fresco, né? De pimentão fresquinho. Já ensinei, tem uma aula aqui, ó. Vocês olhem os vídeos que tem aí pra baixo, vocês vão achar uma aula só de gota. Eu fiz umas gotas enormes, né, de várias cores aí pra vocês aprenderem como que é pintar gota. Então, façam elas um exercício num paninho, façam elas bem grandonas pra vocês entenderem, porque quando chegar na pequenininha, que nem aqui, a gente vai fazer bem pequenininha agora, vocês não vão ter dificuldade, tá? Então, treinem ela grandona e depois vocês vão saber fazer elas aqui pequenininhas, tá?
Então, vamos lá, ó, um pincelzinho pequeno, eu vou fazer uma gotinha escorrendo aqui, ó, bem aqui. Então, eu tô pegando aqui o vermelho tomate. Vou fazer um risquinho meio curvadinho aqui. Ó, vem e desenho como se fosse o desenho de uma gotinha mesmo, ó. Aí, eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. É que não tá dando pra ver, mas calma aí que vocês vão entender. Agora, o púrpura. Por quê? Porque aqui ficou muito clarinho, né? Então, ela tem que aparecer um pouco, né? Pra dar o volume, ó. Um pouquinho do púrpura agora, aqui desse lado de cá. E eu vou trazendo um pouquinho só pra dentro aqui, ó. E do lado de cá, vou fazer uma sombrinha. Aqui. Tá. Agora, venho com o branco e vou colocar aqui dentro desse lado, ó, só um pouquinho. Subindo e vou esfumar. Sem levar demais pra lá esse branco, ó, só mais aqui na beiradinha mesmo. Tá? E aí, como eu tô com um pincel pequenininho, eu vou fazer com ele mesmo, vocês podem usar um filete pra isso, ó. Pega e vem aqui, faço um pinguinho ou dois. E venho, ó, como ela tá escorrendo, ó, aqui também tá pegando um reflexozinho, tá? E tá pronta a nossa gota. Agora, nós vamos para o pimentão aberto. Então, eu já passei aqui a base com o vermelho vivo. E aqui nós vamos precisar usar o amarelo. Também, porque senão vai ficar tudo uma coisa vermelha de um jeito só. E o amarelo, ele muda. Vocês vão ver como muda, tá? Depois a gente vai usar nessa beiradinha aqui também. Então, esse aqui é o amarelo ouro, ó. Então, ele tem um negócio aqui no meio. E daí, a gente vai dar uma sujadinha aqui com o amarelo. Aqui, ó, de leve, um efeitozinho também. Ó, tô usando por cima do vermelho mesmo, não tem problema. Pessoal, eu tenho um curso para iniciantes, tá? Na pintura em tecido, para quem quer começar do zero mesmo, o Beabá, tá bom? É o primeiros passos, tá? Aqui, ó, no primeiro comentário tá o link, tá? E também deixei na descrição do vídeo. É só você clicar e ir lá pro meu site, para você saber todas as informações certinho, tá? É um curso, assim, bem legal, bem passo a passo, bem explicadinho, para você que tá começando do zero. Tem pintura de pimentão verde lá também, tem amarelo, vermelho, verde, tá? É um projeto que tem os três e tem um bule. Então, assim, são 7 projetos divididos em 43 aulas, porque eu ensino tudo. Desde como usar os pincéis, né? O tipo de tecido, como posicionar o risco no tecido. E depois as pinturas, né? Os projetinhos lá para vocês pintarem. E ele tem um bônus nesse curso, que é a semaninha de frutas, tá? Então, vocês vão ter 7 projetos de pintura de frutas, uma para cada dia da semana. Tem morango, tem pêssego, tem banana, tem uva, tem... Ai, nem lembro os outros mais. Caju, tá bom? Maçã, muito legal. Tem os riscos, tem os guias de cores, né? Tudo em vídeo aula passo a passo, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá e se sentir que essa energia aí bate com a minha, você vem pro meu curso, fazer curso comigo. Também tem o curso Realismo Star, que é o meu curso completão, mais de 300 projetos. Aí é tudo. Aí tá nele os primeiros passos, tem nele todos os cursos que eu dei separado, workshops que eu dei, tudo quanto é bônus tá lá dentro, tá? Tudo em vídeo aula. Tem projeto de fruta, de flor, de tudo quanto é tipo, rosa, pintura de figura humana, pintura animal, tem de tudo, paisagem, tá? Então, esse é completo. Aí tá o link aqui dos dois, primeiros passos e o Realismo Star, tá bom? Continuando, agora vamos de vermelho tomate. Ó, agora vamos começar a sombrear. Gente, eu fiz esse aqui pra mostrar pra vocês que dá pra fazer sem o amarelo, mas eu simplesmente amo usar o amarelo por baixo, que dá um tom, vocês já estão vendo aqui, ó.
totalmente diferente. Então, se vocês quiserem fazer ele com o amarelo por baixo, vocês fazem e depois vocês me mostram. Me marquem lá no Instagram, tá? Quando vocês postarem, me marquem que eu vou adorar ver os resultados de vocês, tá bom? Ó, então aqui, ó. Então, o vermelho tomate, aqui também. Esse tecido aqui é o tecido da Ibirapuera Têxtil. Tecido muito gostoso de pintar. Ah, eu não sei que tecido usar, aqui na minha cidade não tem, porque a Ibirapuera Têxtil você compra em loja online, né? Então, ó, vocês podem ir na cidade de vocês, chegar na onde tem uma loja de tecido e perguntar assim, ó, que tecido que é bom pra fazer pintura em pano de copa? Eles vão saber, tá bom? Tá, então, ó, vermelho, tomate, agora um pouquinho do púrpura também, as mesmas cores, tá? Que a gente fez ali no outro. Então, aqui vai ter bastante sombra. Aqui, dando profundidade. Então, onde a gente coloca mais escuro é onde tem mais profundidade. Aqui embaixo. Um pouquinho aqui. Não muito. Aqui também. Pronto. E agora o vinho também. O vinho eu vou colocar aqui. Neste cantinho aqui. Aqui também. Pronto. Agora o branco, vamos lá. De novo o branco. A gente vai fazer uma coisinha bem fácil. Vocês vão pegar um pouquinho aqui, ó, num pincel mais pequeno. Esse, no caso aqui, é aquele chatinho que eu fiz o contorno lá do pimentão. E vou vir aqui, ó, fazendo uns riscadinhos aqui, ó. Não tem que ser certinho não, tá? Pode ser um mais grosso, um mais fininho, mais longe, mais perto, ó. E bem fosco. Aí, como a tinta tá bem molhada, né, a tinta vermelha, ó, daí ele vai ficando bem clarinho, é isso mesmo. Um pouquinho só aqui. Ó, bem clarinho. Na parte amarela, um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. E é só. Bom, esse é o miolo do nosso pimentão. Parece meio estranho, mas logo depois, quando a gente fizer tudo, vocês vão ver que faz todo sentido. Então, olha só, já fiz a metadinha de cima e vamos fazer a metadinha de baixo. Passei aqui o amarelo ouro e agora vamos com o vermelho vivo. Fazer aqui a parte da polpa, né? Vamos chamar assim. Então, eu venho com o vermelho vivo mais, ó, aqui do lado de fora. E venho puxando pra dentro por cima do amarelo. Então, acaba que fica um pouquinho mais amarelinho, amarelinho aparecendo aqui dentro, ó, e mais vermelhinho do lado de fora. Bem simples, tá? Ó, não tem segredo nenhum. Pega um pincelzinho mais pequeno. Tá gostando da aula? Deixa aí um comentário, tá bom? Pra mim, pra eu saber se você tá gostando, se você já conhecia o meu trabalho ou não, se você é nova por aqui, de qual estado você está assistindo essa aula. Então, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Se
você gostar dessa aula. Compartilhe essa aula com alguém que você sabe que gosta de pintura também, tá bom? Aí você ajuda o nosso canal. E não deixa de assistir as outras aulas que tem aqui embaixo. O risco de cada projeto vai estar disponível lá no meu Instagram. Tira um print, vocês tiram um print lá e salva. Risco, guia de cores, a foto do projeto prontinho, tá tudo lá. Ó, eu vou usar um pouquinho do vermelho tomate, mas bem aqui na beiradinha, ó. Pra dar uma sombreadinha a mais aqui. E vou vir com ele aqui também, ó, arrumando aqui dentro. Eu vou pegar um pouquinho do branco. Venho aqui. Em alguns lugares, tá? Ó. Bem na beiradinha, na parte mais amarelinha, que ficou aqui mais amarelinha, na parte de dentro. Aqui também. Ó, aqui ele é mais larguinho, tá vendo? É pra ficar bem natural, mais desregular. Sementinha, na parte da sementinha aqui, ó. Passei o marfim de base no cabinho e aqui nessa parte também. A gente vai vir agora com um pouquinho do ocre, ó. Vou fazer isso aqui. E vou passar um pouquinho aqui também. Ocre ouro. Dou uma sujadinha aqui. E um pouquinho aqui na ponta. Até o cabinho tá dividido no meio, tá? Isso aqui é só a metadinha, a parte de dentro dele. Então, eu vou usar um pouquinho de verde pistache. Ó, no contorno. Do lado de baixo. E aqui um pouquinho. E aqui também. Certo? Agora, vamos usar um pouquinho do verde grama no cabinho. Um pouquinho aqui. Aqui. Nessa partezinha e aqui. Tá, agora com um pincel mais pequeno, eu vou pegar o sépia. Ó, e a gente vai vir aqui onde eu passei o ocre. Vai dando umas lambuzadinhas aqui. Tá, ó. Porque aqui, gente, vai ter... É a sementinha, tem esse negócio no meio e em volta tem a sementinha. Então, como ele tá cortado no meio, ó, as sementinhas vão estar aqui, tá? Agora, eu vou voltar com o marfim e um pincel pequenininho, fazendo o efeito da sementinha. Vamos ver se vai dar com esse pincel, vou ter que pegar outro.
vai fazendo... Como a tinta vermelha ainda tá bem úmida, vai ser bem chatinho de fazer, porque depois vai ter que retocar. Ó, vai fazendo isso aqui. Algumas maiores. Umas mais pra fora, outras mais em cima. Aí, um pouquinho de branco. Gente, isso aqui eu vou ter que retocar tudo, tá? Porque, ó, tá aparecendo tudo o vermelho lá atrás, né? Agora, um pouquinho de branco. Aqui nessa parte. Subindo aqui no cabinho. Bom, então aqui eu já fiz a base do pimentão amarelo. Eu tô estreando, gente, uma marca de tinta nova, tá? Que eu tenho parceria agora, que são as tintas da Tech Bond. Ela acabou de lançar há pouquíssimo tempo uma linha de tintas para pintura em tecido e hoje, neste dia, eu comecei, neste momento, daqui para cá, a usar as tintas da Tech Bond. Tô amando. Então, essa cor aqui, ó, amarelinho, deixa eu ver porque é novo, tá? Os nomes. Amarelo siciliano. Mas, como eu já tinha começado essa aula com as outras tintas da outra marca, né? É uma marca mais tradicional do mercado, eu vou passar no guia de cores para vocês a orientação das cores, seguindo ainda a outra marca, tá bom? Que vocês sabem qual é a marca aí do mercado mais conhecida aí, tá? Mas só para dizer, já deixar aqui, né? Falando sobre essa linha da Tech Bond, que é que eu tô usando agora, tá? Então, da outra marca conhecida, que vocês já sabem qual é, seria o amarelo limão, tá bom? E agora a gente vai sombrear com esse amarelo aqui da Tech Bond também, que é o amarelo slime, tá bom? Olha só que lindo. Da outra marca, né, seria então o amarelo... Seria o amarelo cádmio, tá? Então, eu vou começar a sombrear aqui. Gente, o legal que eu já gostei dessa tinta da Tech Bond é que não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. Que maravilha, né? Pra quem de repente tem um pouco de alergia a cheiro de tinta. Então, muito legal que não tem cheiro mesmo. Ó, o mosquitinho já tá aqui me incomodando. Então, eu venho por cima, ó, qualquer pincelzinho, só pra gente fazer aqui um sombreamento. Aqui embaixo. Aí, a gente faz o sombreamento também na divisão dos gominhos, né? Mesma coisa que a gente fez ali no vermelho, só que agora com os tons de amarelo. Eu ainda não tenho todas as cores, mas a Tech Bond lançou 80 cores diferentes. Gente, tem uns rosa lá. Eu tô esperando, porque assim, como é muito novo, eles ainda não tinham todo o material ainda para enviar. Eu recebi alguns ontem, mas não veio todas as cores. Mas, gente, a paleta de cores... Ai, meu Deus do céu. Então, é mais uma marca maravilhosa aí de tinta para vir arrebentando aí no mercado da pintura em tecido, né? Pra gente experimentar. Então, se você tiver interesse,
em saber mais sobre essas tintas, né? Acessem lá o Instagram oficial, ou tem o Tec Bond oficial, né, no Instagram, Tec Bond Artesanato, @tecbondeartesanato, tá bom? Nessa aula aqui eu ainda não vou deixar o nome, porque como eu falei, já comecei a pintura com a outra marca, né? Mas agora daqui pra frente vai ser com essa aqui, tá? Ó, aqui em cima, então a parte de luz maior vai ser aqui. Vai ficar bem legal, um amarelinho bem clarinho, tá? Porque, como eu disse, eu quero trabalhar o vermelho nesse projeto que a gente fez ali e um amarelo clarinho. Aí, mais pra frente, a gente vem ensinando vocês o pimentão alaranjado, aquela corzinha mais cheguei, né? Esse aqui ele é mais clarinho, tá bom? Agora, a gente vai usar um pouquinho daquela marca tradicional, né? Que eu já tava usando antes, do Siena, porque eu não tenho essa cor aqui ainda da Tec Bond aqui comigo, tá? Uma cor, assim, parecida. Então, a gente vai sombrear um pouquinho com o Siena nas partes de mais sombra. Ó. Aqui embaixo vai estar pegando mais sombra também. Aqui. Então, aqui, ó, por trás desse, tá? A gente sombreia um pouquinho mais. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando com o mesmo pincel desde o começo desse pimentão aqui, tá? Número, sei lá, 6 ou 8, não sei, da série 421 da Condor, tá bom? E aqui, ó, ele vai ter uma sombra do cabinho aqui do nosso pimentão. E aí, a gente vai usar mais uma cor. Também da marca antiga, né? Que vocês conhecem, a mais famosona aí do mercado, por enquanto. O cinza lunar. Sim, nós vamos usar cinza aqui, gente, ó, um pouquinho dele. Também trabalhando o volume, né? Parte mais de sombra aqui embaixo. Bastante cuidado, esfumando bem. O segredo é esfumar bem, né? Não é força, é esfumar. Nem passa 10 vezes aqui, ó. De uma mulher falou assim pra mim, lá vai eu com as minhas histórias, né? Ela comentou aqui numa postagem que eu fiz de uma pintura que eu esfregava tanto o pincel que eu ia furar o tecido. Ai, gente, eu me divirto, viu? Ai. Mas é que ela acha que eu ponho força, mas não é, ó. Bem de leve. Tem hora que a gente quase nem encosta direito, assim, bem suave, ó. Bem suavezinho. Aí coloca você aqui a tinta e deixa assim, ó, sem esfumar. Vai ficar todo manchado. Então, precisa sim tá esfumando direitinho, tá? Olha só.
depois disso, então, a gente vem com o branco iluminando, tá? E aqui eu vou deixar mais marcadinho, ó, do que no vermelho, tá? Vai ficar assim, o reflexo vai ficar um pouco mais marcadinho, ó, mais concentrado, tá bom? Então, como eu disse, às vezes a gente esfuma, faz aquele reflexo, aquele efeito de, né, de reflexo mais fosco, e às vezes a gente coloca um pouquinho mais de cor, tá? Deixa mais concentrado, ó, mais definidinho, tá bom? Aqui também. Aqui. Ó, nessa curvinha, aqui também. E aqui também. Vou até reforçar aqui no vermelho, que já deu uma apagadinha no meio, ó. Aqui eu coloco, como eu já tinha mostrado pra vocês, ó, e venho dando uma esfumadinha pra ficar desfocado o contorno. Vamos aqui pro cabinho, ó, já passei aqui. Eu passei também o amarelo siciliano, mas vocês podem passar o amarelo canário, igual a gente fez no outro lá, tá? Passei pra experimentar. Ó, agora o verde pistache. Começo aqui sombreando com ele, depois o verde grama, igual a gente fez ali no outro. Depois o verde grama, depois um pouquinho do sépia. Ó, aqui ele tá com o cabinho viradinho pra trás, um pouquinho do amarelo aqui. E a luz mais intensa vai estar pegando desse lado. E nessa partezinha de baixo também. Deixa eu pegar um pincel mais pequeno agora, que é uma área menor, então precisa ser um pincel menor também para facilitar, né? Volto aqui com o verde grama, igual a gente fez lá. Então, ó, tô com um pincelzinho um pouco menor. Esse aqui é da Condor C não. Ai, 421. Vou falar C 420 alguma coisa da Castelo. Esse da Condor é 421. Não tem C antes, não, tá? É o número 4 esse aqui. Cerdas macias. Aí venho aqui rente, ó. Faço um contorninho. E aí, como ele tem umas... Parece uma sainha, ó, com dobrinhas, né? Com ruguinhas, ó. Toda franzidinha aqui. A gente vem puxando. Assim, ó. Precisa ser certinho. Uma mais longe, uma mais pertinho da outra, tá? E um pouquinho só aqui, ó. No contorninho aqui em cima. E vou esfumando. Tá. Agora, um pouquinho do sépia. Se eu quiser fazer, ficar um verdinho mais escuro, eu posso até colocar um pouquinho do verde pinheiro aqui, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer igual lá no outro. A gente vai usar o sépia. Só que usa com cuidado, porque o sépia ele é bem escuro. Então, a gente vai só colocar ele pra fazer mais sombra aqui, pra dar o volume. Então, é só um pouquinho, tá? Um pouquinho aqui também. De leve.
E aqui também embaixo, principalmente aqui, ó, no comecinho, tá? Para dar mais profundidade. Vou até colocar um pouquinho do sépia aqui também, ó. Vou escurecer um pouquinho mais aqui sobre o siena. Só no comecinho mesmo. Ó, daí eu voltei, já fiz, tá? Nem mostrei, vocês vão brigar comigo. Voltei aqui com o amarelinho, ó. O amarelinho siciliano ou o amarelo limão. E contornei, tá? E venho aqui dando uma reforçadinha aqui na luz, onde eu vejo que precisa. E aí um pouquinho de branco, aqui bem suave para não ficar artificial. Um pouquinho aqui, para iluminar um pouquinho mais esse cabinho. E tá bom, não vou encher de muita coisa não, porque a ideia aqui, como eu disse, né, é um projeto mais simples para você que é iniciante. E não se esqueça que eu tenho um curso para iniciante, que é o Primeiros Passos, tá? Um curso bem legal para você que quer começar a fazer essa terapia que é a pintura em tecido. Gente, porque a pintura em tecido, e qualquer arte, né, é terapia. Independente se você quer fazer para vender, se você quer fazer assim para ter um hobby, uma distração, né? É uma terapia, tá bom? Então, que tal começar? Se você só é admirador da arte, né? Tem vontade de aprender, vem conhecer o meu curso, Primeiros Passos, bem básico, né? Nesse estilo que vocês estão vendo aqui, ó. Eu ensino em 43 aulas, né? São 7 projetos, e nesses 7 projetos eu dividi eles em várias partes, que daí numa aula eu ensino fundo, na outra aula eu ensino como pintar uma maçã, por exemplo, na outra uma maçã de outra cor, na outra um bule. São projetos, são 7 projetos. Por exemplo, tem um projeto lá que é um bule com 3 pimentões, né? Um de cada cor. Então, vocês vão aprender a pintar numa aula o bule, na outra aula o pimentão vermelho, na outra o amarelo, na outra o verde, na outra o fundo. E eu vou dando muitas dicas, né, no decorrer da aula. Então, é muito legal, tá? Ensino como posicionar o risco no tecido, né? Como usar o carbono, que tipo de carbono é o melhor. Tudo bem explicadinho, tá? Então, o link tá aqui na descrição do vídeo e tá no primeiro comentário aqui também nessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês têm um WhatsApp também lá no site. Vocês entrem em contato no WhatsApp para vocês terem mais informação, que a gente tá lá para atender vocês de segunda a sexta em horário comercial, tá? E tem o curso Realismo Star também, que é o meu curso completão. São mais de 300 projetos. Ah, mas eu sou iniciante, esse curso não é para mim? É também, porque dentro do Realismo Star tem de bônus o curso Primeiros Passos, tá? Então você já começa ali e depois vai para um monte de projeto que tem lá, uma riqueza assim de variedade. Tem projeto de flor, de fruta, de figura humana, de figura animal, tem de tudo que vocês imaginar. E vai vir mais ainda pra frente, porque quem entra no curso Realismo Star ainda, além de acessar tudo que eu tenho de conteúdo, ainda acessa 48 aulas novas no período de um ano, que vão entrando mês a mês, 4 aulas por mês, tá bom? Bom, pessoal, olha só como ficou o nosso pimentãozinho amarelo. Lindo, né? Agora, eu vou fazer uma sombra aqui embaixo, né? Para eles não ficar flutuando. Então, aqui está o projeto concluído. Olha só, já dei o acabamento com stencil. Na primeira aula que eu fiz, acho que dos tomates, eu ensinei um pouquinho como é que faz o uso do stencil, tá? Como é que faz para aplicar o stencil, tá bom? Então é isso. Gostaram da aula? Deixa aqui o seu comentário se você gostou.
tá? Faça essa semaninha, o risco, guia de cores e a foto referência vai estar disponível lá no meu Instagram, @selma.moreto34. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição do vídeo, tá? E não esqueçam de deixar o seu joinha, de me seguir aqui, né? De se inscrever aqui no canal. Me segue também lá no meu Instagram, que sempre eu vou estar postando novidade por lá também, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Essa aqui foi a quinta. Na próxima aula já vai ser a sexta. São 7 projetos a gente vai desenvolver, então faltam 2 ainda. Que será que a gente vai trazer na próxima semana, hein? O que vocês acham? Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem acompanhado, tá bom? Obrigado para você que comentou e deixou o seu joinha, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.